Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Como a gente sempre fala, né? As informações que a gente traz aqui, né? As experiências, é uma locomotiva que não para. Ela vai passando. E a gente tem sempre algo para trazer. Isso é importante. Mas não posso novamente, né? Como tenho feito em alguns outros podcasts aí para trás, não posso deixar de agradecer. Porque muita gente comenta, dando força, sabe? Continua o trabalho, vai lá, aqueles comentários muito legais, me ajudou, tal. Cada frase, sabe como é? Sabe, me ajudou muito, obrigado. Eu tenho que concordar que é uma coisa muito legal. Na verdade é um sentimento muito bom de saber que algo, né, que eu vivenciei, que eu passei, que eu trago aqui, pode despertar algo, que seja, qualquer coisa em outra pessoa. Então eu fico muito feliz. E se o objetivo aqui é fazer com que as pessoas ouçam essas experiências, o ponto de vista e acaba pensando assim, poxa, deixa eu pesquisar, esse já é o objetivo. Mas os comentários têm sido um fator muito chave, né? Às vezes as pessoas ouvem alguma coisa que faz a parte 2, né? Então acho muito legal, quer dizer o quê? Quero mais informações e isso é muito bom. Essa é a verdadeira corrente do bem, aquela que a gente sempre fala aqui. Né? E é isso aí, né? E eu volto a falar que muita gente tem pedido para falar mais sobre a história da igreja. É que talvez, né, que você que chegou aqui no canal para ouvir os podcasts, talvez chegou nos mais recentes, lá no comecinho, os primeiros vídeos aqui do canal, a gente fala sobre a história da igreja. A gente dá uma grande pincelada, uma grande resumida, lógico, mas com muita riqueza de detalhes. Então eu convido você que quer ver mais sobre a história da igreja a ir lá atrás, tá? Lá nos vídeos, os primeiros podcasts você consegue ver, né, ouvir a história da igreja, né, nos pontos de vista e tal, que a gente traz sempre aqui no podcast. Mas é que agora a gente está já vindo, né, de um tempo aqui, falando das experiências, as coisas vão acontecendo, então a gente tem que trazer coisas as atuais, o que vai acontecendo, mesclada com as experiências que não são poucas. Muita coisa foi vivida dentro da organização, né? No meu caso 4 décadas, muita gente, às vezes 1 ano, 2 anos, tal. Eu já falei aqui que não importa quanto tempo você passou dentro da corporação, da Igreja Mórmon, mas o que importa é que a gente sabe que você tem uma história por trás. E se você já abandonou a igreja, você tem uma grande história aí para trás, a gente sabe disso, né? Por isso que provavelmente você deve ter abandonado a igreja, então você tem uma história, é só sua, né? E o que a gente tenta fazer aqui é mostrar que você não está sozinho. E com certeza você tem sim pessoas que entendem você. Né? E aqui é um lugar para isso, né? Essa corrente do bem que a gente tem criado aqui é para que você se sinta como parte integrante de várias pessoas que procuraram saber a verdade, né? Se decepcionaram, lógico, com muita coisa que foi apresentada e viram que não é verdade, e hoje às vezes tem algumas barreiras a enfrentar, mas sabe que a liberdade é plena. E o interessante de tudo isso, né, para você que está agora talvez no processo de querer abandonar a igreja, porque talvez você já tenha pesquisado alguma coisa, lembre-se que a verdade, né, viver a verdade e viver a sua bondade na sua essência é bem melhor do que ficar naquela versão hollywoodiana que é ensinado para você lá, tá? Mas a gente tem muita coisa para falar, né? Eu pensei em algumas coisas para trazer hoje no podcast e como eu falei, né, eu converso com muitas pessoas, muitos que não estão mais na corporação, muitos que já foram presidente de estaca, né, por muito tempo. A gente tem falado com muitas pessoas que teve vários cargos eclesiásticos na corporação e que hoje não estão mais lá, principalmente eu que tenho muito contato assim. Então a gente vai criando algumas ideias, né, e baseada em experiências que nós vivemos lá. E as ideias que eu falo é de como trazer as informações que nós aprendemos. E a gente tem visto que realmente, né, os meios digitais hoje estão aí. Então aqui, por exemplo, é um canal de podcast que eu consigo falar para vocês, né, muita coisa que eu vivenciei lá dentro da corporação. Então isso é muito legal. Aí tem os vídeos mesmo, né, que tem aqui na plataforma. Então você, né, de outros youtubers. Então a gente acaba vendo, né,
materiais que conseguem nos auxiliar se a gente realmente quer buscar. Lembrando que dentro da igreja, quando você está lá, você realmente é bloqueado na parte de aprofundar seus conhecimentos. Você tem que estar ali dentro da biblioteca da igreja, tem que ser manuais, tudo dentro da igreja, tem que ser só oficial de lá. Só que você às vezes quer colocar em xeque algumas coisas para realmente comprovar a sua veracidade. E às vezes você não pode, né? Porque não é legal para eles, não é legal você pesquisar fora, né, dos canais oficiais. É o que sempre batem na tecla, né? Mas se você faz, eu já tenho falado aqui, é um caminho sem volta, porque você vai descobrir. Mas entre vários assuntos que nós temos falado, eu queria trazer para vocês hoje aqui um assunto que me chama muita atenção. Eu tenho, lógico, na minha parte profissional de trabalho, eu visitei muitas empresas na minha vida, né, várias multinacionais, falando com a gestão dessas empresas. E eu posso falar uma coisa para vocês. Toda empresa, ela tem, às vezes, na maioria, né, elas fazem... elas têm uma cultura quando elas sofrem auditoria. Eu vou explicar rapidinho o que é, só para vocês entenderem, né? Lógico, muita gente sabe, mas às vezes não é do seu cotidiano, e eu vou te explicar. A auditoria, quando uma empresa passa por auditoria, vou dar um exemplo, ela fabrica para determinado cliente um produto, e esse cliente que compra esse produto dela, para levar para a empresa dela, às vezes ele vai lá fazer uma auditoria nessa empresa que produz a peça ou o produto para ela. Então ela vai até lá e ela vai auditar. O que é? Ela vai verificar se está sendo produzida a peça que ela compra da maneira correta, com o material correto, com operadores ou funcionários preparados para mexer com aquilo. Então vai ver a documentação, se está tudo legal, né? Então isso é uma auditoria, que o cliente vai até onde ele compra, né, o produto que seja, ou o que for, e vai lá ver se realmente está sendo produzido até que chegue para ele dentro dos conformes, né, legais, né, com qualidade. E essa auditoria, muitas das vezes, né, o cliente às vezes avisa. Então aí que está o X da questão. O cliente, né, chega para a empresa, né, da qual ele compra e fala assim, ó, tal dia nós vamos fazer uma auditoria na sua empresa. E com essa data, a empresa que vai receber a auditoria vai pensar assim, nossa, o nosso cliente vai fazer uma visita para a gente aqui e vai verificar tudo, é uma auditoria. Vai ver se a gente... E se essa empresa tiver alguma coisa que ela está fazendo um pouco nas coxas, sabe? Ela está fazendo, não está dentro, às vezes, da qualidade 100%, ela está pulando um processozinho ali e tal. Aí ela pensa, poxa, eles vão verificar tudo. E como eles avisaram a data, né, então eles têm um tempo para arrumar. Então eles começam aquela correria, geralmente as empresas têm uma correria, tal dia vai ter auditoria, vai, prepara tudo, prepara, esconde, volta, vai, faz o que você está fazendo certinho e tal, e acaba maquiando todo o problema. Chega no dia da auditoria, os clientes olham tudo, tá certinho, mas não é sempre assim, é só em auditoria. Por isso que às vezes é pego muitos problemas, né? A gente vê até empresas grandes nos noticiários, quando tem auditoria surpresa. Essa mata qualquer cliente, né? Então isso que a gente está trazendo aqui é uma analogia que a gente vai trazer agora para a Igreja Mórmon. Determinados momentos dentro da igreja, eu já passei por isso desde da primária, né? Eu era criança lá e tal, até, várias etapas, né? Vivendo na corporação. Eu lembro que, às vezes, eu vou falar para vocês a primeira vez, né? Eu lembro que eu estava saindo da primária, indo para os rapazes, e eu lembro que eu estava conversando com um colega da igreja nos corredores da igreja, no horário das aulas, sabe? Eu saí da aula, sei lá, fui no banheiro, não sei o que eu fui fazer, e paramos na aula e a gente ficou conversando. E eu lembro que passou o bispo e ele falou assim, rapazes, olha só, daqui a pouco vai chegar aqui o presidente da Estaca, ele vai estar fazendo aqui uma auditoria. Eu lembro até hoje que usou essa palavra.
e voltem para suas salas para eles verem que está tudo certinho. Aí eu comecei a ver e reparei, né, desde aquele dia, que sempre quando ia ter uma autoridade geral ou alguém, a líder da estaca em uma ala, era sempre uma correria. Ajeita ali, a aula tem que sair, tem que estar tudo certinho, os missionários têm que estar acompanhando os membros novos, tal. E às vezes a gente vê que quando não é uma visita assim, alguma coisa assim, acaba sendo também nas coxas. Quem que nunca viu, não tá tendo aula dos jovens, junta lá com o doutrina do evangelho. O professor não apareceu, chama alguém, vê se algum aluno ali sabe dar uma aula. Então a gente acaba vendo que muitas coisas são feitas nas coxas, às vezes, dentro da igreja. E eles acertam tudo quando eles têm preparado que vai ter uma visita, não vai vir na conferência, então tem que estar tudo certinho, né? E eu confesso para vocês que casos, né, que eu já vi, já ouvi, que realmente até maqueia números de frequência. Coloca aí que chegou um 100, mas na verdade não foi esse número. Isso é super sério. Aí você fala assim, poxa, empresas, né? Empresas de verdade lá, indústrias, às vezes sofrem auditoria, né? Então eles deixam tudo certinho, tal, para o seu cliente não ver na verificação das coisas. A igreja é a mesma coisa. Aí as pessoas vêm, algumas pessoas até me chamam em inbox para dar dura, né? Aqueles membros assim, por que você chama a minha igreja de corporação? Tal, por que você fala que ela é uma empresa? Esse é um dos motivos que eu chamo a sua igreja de corporação e a sua igreja de empresa. A gente sabe. E no final visa lucro. Igual a outra empresa também que sofre auditoria e tenta maquiar tudo para parecer certinho para o cliente. É dessa forma. Né? E realmente eu fiz essa analogia para mostrar. Mas você fala muito corporação. É por isso que eu falo que a Igreja Mormon é uma corporação. Ela é uma empresa. Né? Justamente por isso. Né? E eu lembro que recentemente, até um pouco antes, né, de eu realmente abandonar a igreja, eu lembro que teve uma visita, acho que foi de uma autoridade da área, e eu lembro, todo mundo fez até uma reunião urgente de liderança para falar assim, vai estar aqui domingo que vem, eu nem lembro quem que era a autoridade que vai estar, não lembro o nome, e eu lembro que falou, não, as aulas têm que acontecer certinho, deixa a primária tal, quietinha, tal, tem que fazer o silêncio, tocar o sinal na hora certa, tal. Por quê? Na verdade estava tudo bagunçado, feito nas coxas. Isso aí é a igreja verdadeira que você fala, sabia? Essa é a igreja verdadeira que não passa de uma corporação, de uma empresa, que tem um presidente, supervisores, chão de fábrica, os funcionários, né? Fazendo uma analogia, né? Então realmente é uma empresa, a corporação Mormon. Então é por isso que eu chamo de corporação, sim, e vou continuar chamando de corporação, sim. E às vezes a gente não percebe, realmente é um lado que parece, né, com uma corporação. Aí você acaba pensando, poxa, é uma corporação, é uma empresa. E de fato é sim, tá? Então é essa analogia que eu queria trazer, porque às vezes a gente não consegue exemplificar da melhor forma possível por que a gente chama de empresa. É lógico que tem outras coisas, realmente, né? Tem lá o presidente geral que está lá em Salt Lake, eles ficam lá, né? E que são o presidente, seus conselheiros, o presidente da igreja, aí tem os supervisores, os líderes, né, que fazendo analogia apóstolos, 70, até chegar no chão de fábrica que você tá lá limpando a capela. Então é uma escala realmente de uma empresa e quer mostrar para o seu superior que você realmente está fazendo as coisas bem, então como uma empresa. Você lá quer receber elogios do seu superior como uma empresa. A igreja é assim. Ela é assim. Mas é corporação? Lógico que é corporação. Por isso que a gente está trazendo esse exemplo aqui. Então não tem jeito, né? Então a gente já consegue aqui em vários aspectos ver realmente ela como empresa. Sem falar do dinheiro mesmo. O desvio de 100 bilhões de dólares, tá? Que tá na mídia, tá? Você que tá ouvindo pela primeira vez, né? A gente tá careca de falar aqui, mas
Você que está ouvindo pela primeira vez, vai lá no Google, né? Se você não ouviu ainda, desvio de 100 bilhões da Igreja Mórmon, você já vai ver um monte de matéria. Mas aí, também se compara com uma empresa, visa lucro. Por isso que ela cria shopping centers, compra imóveis aí pelo mundo, tal, porque criando seu patrimônio, né? Fazendo o dízimo e a oferta das pessoas virarem um patrimônio gigantesco. E é isso. É ou não é uma empresa? Em todos os aspectos que a gente vê aqui. Tem lá os executivos de vendas, que a gente sempre fala, que é os missionários, né, trazendo clientes para a empresa, para a igreja. Pronto. Então a analogia está pronta aqui. A gente já conseguiu realmente trazer, exemplificar bem que a igreja é uma empresa e pronto, ponto final. E realmente tudo gira lá dentro para que as coisas aconteçam, né, girando como uma corporação e assim por diante. Eu lembro até hoje, né, que eles tratavam bem uma senhora, né, e você via a diferença de tratamento, por exemplo, do bispo, dos conselheiros, alguns líderes de organização com uma senhora, porque ela era a mãe, lembro até hoje, ela era a mãe do presidente da estaca. E a gente, na mesma ala, tinha viúvas, outras senhoras precisando de ajuda, mas você via o tratamento diferenciado. E eu nunca vou esquecer um comentário que foi feito por um membro do Sumo Conselho uma vez, né? Estava lá todo mundo, tal, cumprimentando essa senhora, que era a mãe do presidente da estaca, né? E alguém perguntou e eu estava do lado, e eu ouvi, quem que é essa aí? Essa aí é a mãe do presidente da estaca, a gente tem que tratar bem a mãe do chefe. Né? Lógico que ele fez ali uma brincadeira, mas por quê? É um fundo de verdade muito grande, né? É uma empresa, né? Você quer realmente tratar os seus superiores bem, quer receber elogios, você quer mostrar que você está fazendo, e acaba sendo como uma empresa, onde às vezes por baixo dos panos não está acontecendo quando, por exemplo, entre aspas, o chefe está vendo. Igual a empresa. Tá? Acho que essa é a mensagem que eu queria trazer hoje aqui. Explicar de uma vez por todas por que eu chamo a igreja de corporação e de empresa. E eu queria exemplificar, eu acho que é a melhor forma que a gente conseguiu exemplificar aqui, né, em um podcast só. Falar como que a igreja é uma empresa. Tá? Ela tem o organograma, né, que é o que a gente falou, a gestão, tal, vai indo toda a escadinha da gestão, e também financeiramente, onde ela visa lucros. Então tá feito aqui. Eu acho que nós temos que levar em consideração muita coisa quando a gente vê outros youtubers, a gente vê outros materiais, né, que pessoas que realmente pesquisaram a igreja e hoje vê também como uma empresa. É por isso. Essa é a visão das coisas que nos levam a pensar realmente. A corporação, a Igreja Mórmon, é uma empresa. Ponto final. Ela quer ter clientes e ela quer ter lucro. Pronto. É isso que para isso que ela existe. Então é isso aí, pessoal. Acho que foi uma analogia legal e temos que levar em consideração essas coisas. E é um assunto bem interessante. Muita gente às vezes pergunta, né, o que você acha da corporação, da igreja? É isso aí, é uma empresa. É uma empresa e tem trabalhadores assíduos, né, que trabalham lá grátis. Né? Então é isso que a igreja quer. Ela quer funcionários baratos. Então o que ela faz? Tanto é que parece que agora volta, né, com a pandemia, volta para frequentar. Parece que está saindo uma carta oficial aí, né, da liderança, pelo menos no Brasil, falando que tem que voltar e tem que organizar grupos para limpar a capela, né? E quem que vai ser? Ainda os membros. A igreja que desvia 100 bilhões, né, que está tendo patrimônios que você nunca vai ver na sua frente, né? Ela está adquirindo patrimônios com o dízimo e as doações, né? É a mesma que pede para você lá limpar a capela, para que ela não tenha esse custo. É ou não é uma empresa? Empresa também, ela visa economizar. Então, pronto, né? A gente conseguiu ver juntos aqui a analogia perfeita de que a igreja, ela é uma empresa. É isso aí, né? Então vou deixar uma reflexão agora um pouco com vocês. Coloca aqui nos comentários, parece que ele esqueceu de falar, de complementar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Falo sempre que eu deixo coraçãozinho, vou ler,
vamos interagir aqui e vocês me ajudam muito, porque às vezes eu trago um assunto bem delicado aqui, bem interessante, né, experiências mesmo, e às vezes você ouvindo fala, pô, parece que poderia ter falado também sobre isso. Coloca aqui nos comentários. Eu já falei e vou repetir, os comentários eles são complementos do podcast. A gente vem, traz o assunto aqui, aí você vai lá e comenta, parece que os dois se combinam. Então, não seria uma grande coisa um podcast sem a interação de vocês aqui. Essa é a mensagem que eu passo hoje. Tá? Comente aqui. Tá? Mas é isso aí. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.